Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme caótico, exagerado, superlativo, maluco, que te sobrecarrega de informações para entregar um dos filmes mais incríveis dos últimos anos, e esse vídeo é para destrinchar com spoilers alguns dos significados que esse filme carrega. É muito interessante como a sequência inicial desse filme, antes de aparecer Everything, condensa muito bem tudo que o filme depois vai acabar expandindo e desenvolvendo em termos de temáticas e personagens e arcos narrativos. O espelho, com esse formato circular, que é uma forma recorrente por todo o filme, com a família junta no momento de alegria, contrastando com o seguinte, da Evelyn sozinha preocupada com o imposto de renda. E as relações ruidosas da Evelyn com o restante da família, seja o Waymond que surge num reflexo afastado ou em como vemos o retrato da Evelyn com o pai. A Joy que surge com um olhar distante, desamparado, olhando para uma máquina de lavar que traz essa escuridão, algo que pode ser ligado com o Bagel da Jobu Tupaki mais para frente. E mais uma vez uma outra forma circular que aparece no começo do filme. Os olhinhos de brinquedos presentes no saco de roupa e na máquina de lavar. E a Evelyn olhando para o filme na TV pensando numa vida diferente. E a partir desse ponto eu vou começar a falar sobre algumas das temáticas que esse filme carrega. A história do filme é, sobretudo, sobre família. A gente começa acompanhando a Evelyn Wong, que é essa imigrante chinesa que vem para os Estados Unidos junto com o marido Waymond em busca desse sonho americano, onde eles acabam tendo uma lavanderia que passa por um problema com a Receita Federal, com o imposto de renda, que pode fazer com que eles percam o negócio. E ao mesmo tempo, a gente acompanha essa relação da Evelyn junto com o marido, o Waymond, que tá querendo se separar da esposa, também com a Joy, que é a filha do casal que namora uma garota, coisa que a Evelyn não consegue lidar muito bem, e o Gong Gong, que é o pai da Evelyn, que acaba meio que julgando todas as decisões da filha. Nessa temática do filme, há uma conversa muito interessante sobre trauma geracional, sobre diferentes gerações e os traumas que são passados e carregados de uma geração para a outra. É uma discussão que anda bastante presente na nossa sociedade atualmente e outros filmes recentes até abordaram sobre isso, como Red e Encanto. E dentro de Tudo em Todo Lugar, isso é abordado na relação da Evelyn com o pai, com Gong Gong, e da Evelyn com a filha Joy. I have something to say to you. What? Em paralelo a isso, há a jornada individual da Evelyn, de questionar se a vida que ela tem é a melhor que ela poderia vir a ter e a frustração que isso carrega. E há algo muito universal dentro desse questionamento da Evelyn, que eu acho que dialoga com muitas pessoas, porque quem nunca pensou como seria a sua vida se você tivesse tomado decisões diferentes ao longo dela? E a partir disso, o filme mergulha no multiverso dentro da sua proposta de explorar as infinitas possibilidades de vidas que a Evelyn poderia ter tido e teve, e essa é uma visão proposta pelo David Kellogg Lewis, que é um filósofo chamado realismo modal, onde ele propõe que existem universos possíveis e eles são tão reais quanto o que a gente vive. Um mundo possível é uma forma de como o mundo é ou poderia ter sido, e dentro do contexto do filme a gente vê muito isso justamente em diferentes escolhas que a Evelyn foi tendo ao longo da vida ou ela deixou de ter, que foi se ramificando em outras possibilidades de vida e de jornadas durante o caminho dela. Isso lida muito também com essa questão da frustração que a personagem sente, na qual ela se encontra naquele contexto de vida, e ela acaba por vezes até abraçando outras realidades diferentes da dela, como na qual, por exemplo, ela nunca foi com o Waymond para os Estados Unidos e ela acabou se tornando uma atriz muito famosa. E como no processo ela joga essas frustrações, esses arrependimentos que ela tem da vida no Waymond, como se ela estivesse melhor sem ele. Mas essa é só uma das possibilidades, e acaba sendo interessante ver que mesmo nessa realidade, o Waymond também está num outro ponto da vida, mas onde ele aceitaria ter tido uma lavanderia junto com a Evelyn. O multiverso de possibilidades é infinito, é too much. Há apenas muito para pensar, muito para lidar, muito para lutar contra, muitas pessoas para conversar, muitos restaurantes para comer e definitivamente, muitos filmes para assistir. Essa frase é dita pelos Daniels, que são os roteiristas e diretores desse filme, que dialoga tanto com a jornada da Evelyn
quanto também com a nossa sociedade atualmente, que a gente vive nessa era da informação, de estar constantemente, para não falar o tempo todo conectado. Então a gente vive nessa sobrecarga de informações, de conexões, que a gente parece que nunca está desligado. Isso acaba sendo muito interessante porque o filme consegue usar isso para desenvolver a questão do multiverso, de ser essas infinitas possibilidades, onde é too much, é o tempo todo, é algo constante que chega num ponto até de cansar, que é interessante como o filme também vai desenvolvendo isso, mas também para falar muito sobre a questão da Jobu Tupaki. Quando a Alpha Evelyn empurra a Alpha Joy para além do limite, ela quebra, podendo ver e sentir tudo em todo o lugar ao mesmo tempo. Onde a Jobu Tupaki, que num primeiro momento a gente acaba enxergando como uma vilã, acaba se tornando uma vítima dessa sociedade do too much, do muito, do constante, do excesso. A Jobu Tupaki, ao alcançar a praticamente onisciência, ela volta-se para o niilismo, que é essa corrente filosófica que acredita no vazio. E pegando a palavra, ela vem do latim nihil, que significa nada. E como a própria Jobu Tupaki fala no filme, nada importa. Nothing matters. E nesse nada importa, a Jobu cria o Bagel, que é esse símbolo recorrente ao longo do filme, seja na nota fiscal, na escultura, no guarda-chuva e no próprio Bagel, que possui tudo dentro dele e se tornando um buraco negro. E o Bagel que a Jobu Tupaki cria, ela coloca tudo dentro dele, só que acaba sendo muito interessante porque você vê que a forma dele, ele tem esse formato arredondado onde o meio é vazio. E é uma leitura na jornada da Jobu Tupaki, em certo nível, na da Joy também, que envolve personagens passando por crises existenciais, por depressão e, em certo nível, até mesmo suicídio. Seja da Joy, que não encontra a compreensão da mãe, seja da Jobu Tupaki, que não encontra um significado para o vazio existencial que ela tem. If nothing matters, then all the pain and guilt you feel for making nothing of your life goes away. Tanto que uma das revelações do filme é que o Bagel criado pela Jobu não foi para destruir o multiverso, e sim para se destruir, que acaba dialogando muito com essa questão do suicídio que eu citei, que é um elemento que ela acaba até alcançando numa das realidades do multiverso, né, num dos multiversos, que ela é a pedra e ela acaba se jogando do precipício lá da montanha e a Evelyn vai junto com ela. Mas o mais interessante é que mesmo dentro dessa questão do niilismo, de que nada importa, a Jobu não quer ir embora sozinha, ela quer encontrar alguém que a compreenda, trazendo essa questão da Joy não encontrar a compreensão da mãe, como isso também acaba estando muito ligado com o filme como um todo, e ela tenta encontrar nessa Evelyn que a gente acompanha, alguém que a entenda e vá junto com ela por esse caminho. Então temos o simbolismo, que seria o oposto do que o Bagel representa, que são os olhinhos do Waymond, que estão presentes desde o começo do filme, que é um símbolo que a Evelyn rejeita desde o começo também. E aí a gente tem a figura do Bagel e a gente tem os olhinhos, que são ambas figuras esféricas, redondas, mas eles funcionam de forma oposta, porque o Bagel, ele tem essa informação ao redor, mas ele é vazio por dentro, enquanto que o olhinho, ele é o oposto, ele seria meio que vazio por fora e tem a informação no meio. Enquanto que o Bagel é o niilismo, o olhinho acaba representando o absurdismo. Desenvolvido pelo escritor Albert Camus, o absurdismo acredita na falta de sentido na vida, mas busca enfrentar essa falta de sentido, que é o que a gente vê que o Waymond faz durante o filme, porque, como o próprio personagem fala, não é uma questão de ser ingênuo, e sim ser estratégico, e a forma como o Waymond encontra de ser estratégico é justamente ele sendo empático, ele sendo otimista, ele sendo gentil. Please, be kind. É justamente nesse ponto que a Evelyn abraça esse absurdismo do Waymond, seja para enfrentar os seguidores da Jobu, seja para desafiar a falta de lógica que existe no mundo, como por exemplo no mundo das pedras, em que ela surge com olhinhos e a própria Jobu indaga ela do porquê que ela tá fazendo aquilo, que aquilo não tem nenhuma lógica. E mais ainda, dentro da questão dos multiversos, que a Evelyn passa também a trabalhar a questão da empatia, sobretudo no universo em que ela com a Dreida, que é a fiscal que a atormenta, são um casal lésbico, coisa que ela não aceita bem na filha Joy.
o que dialoga com uma outra entrevista dos Daniels em que eles falam de amor geracional e como que isso se liga com a empatia. O Daniel Schneider fala: tentamos fazer uma história empática sobre o quão difícil é para a geração dos nossos pais entender a nossa geração. Tentamos não simplificar demais essa ideia, fazendo uma ode ao quão bonito é quando alguém que cresceu de uma maneira completamente diferente faz a corajosa jornada de tentar entender e apoiar alguém tão diferente de si. Ao passo que o Daniel Kwan completa: para que o progresso aconteça, a geração mais velha precisa estar disposta a ouvir e, esperançosamente, eles vão ouvir da maneira que eles gostariam de ser ouvidos. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme brilhante, eu realmente amei demais esse filme. Se você também gostou, deixe aí nos comentários, deixe a leitura que você teve do filme e assine aqui o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e não perder próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Tchau, gente.